Então, no entanto, então, Atos para os nossos dias. Alguns pontos muito importantes, talvez um do mais importante, o mais relevante da aula passada, né, das nossas ponderações semana passada, era que a igreja não tinha descanso. Né? Lendo o livro de Atos, a gente percebe como a igreja era ativa. A igreja realmente cumpria a sua missão, a sua razão de existir. E a razão de existir da igreja é divulgar o encontro que nós tivemos com Jesus e o encontro que Jesus teve conosco. Né? Então, isso é muito importante. Isso é muito importante, isso é essencial para todos nós. Irmãos, eu estou ouvindo um chiado aqui, deve ter alguém com o microfone aberto aí, eu não sei quem é, tá? Se quiser abrir, por favor, fale, né? Abre e fale, mas esse que eu estou ouvindo chiado, não sei vocês. Tá todo mundo ouvindo bem? Tá. Então, assim, na lição 17, nós ocupamos uma parte de Atos capítulo 9. E como a igreja não descansa, a igreja não descansava, é por isso que alcançou tantas pessoas, é por isso que uma multidão ouvia o evangelho, porque Jesus, a Bíblia, ela não diz que Deus quer apenas a multidão, Deus quer o mundo todo, né? Nós temos o mundo todo lá fora, né? E a gente vem desmistificando algumas frases que corriqueiramente a gente termina se acostumando com elas. Ah, mas Deus não quer quantidade, Deus quer qualidade. Isso é muito perigoso, né? Deus quer não só a quantidade, Deus quer o mundo todo, né? Ele não está dizendo que nós só vamos dar valor quando a igreja está cheia, mas a multidão é o nosso alvo. E nós percebemos isso no livro de Atos, porque a igreja não descansava. Enquanto alguns irmãos descansavam, os outros estavam trabalhando. E havia um revezamento muito grande. A gente viu, acho que um irmão comentou a semana passada, muito interessante, que um diácono morreu pregando o evangelho. Ele não estava só servindo as mesas, né? Acho que foi o Avaí que falou isso. Então, os diáconos não estavam só servindo a mesa, estavam pregando. E Estevão, que era um diácono, morreu pregando o evangelho. Então, quando as mãos estão cansadas, os pés continuam a caminhada. Quando os pés cansam, hora da mão trabalhar. Quando não, todos juntos. E nós percebemos que esse é o espírito da igreja, né? E isso é Jesus atuante, porque Jesus também não descansa. E hoje, especialmente, nós vamos ver que Jesus agora, ele não deixa a igreja se acostumar, não. Jesus não deixa que a igreja fique pregando apenas em casa, para os familiares judeus, para os conterrâneos. Jesus está incomodado ainda. Jesus está sempre incomodado porque ainda falta muito. Ainda falta muita gente. E aqui Jesus estava ali em toda a regiãozinha da Galileia, da Judéia. Ele já estava atingindo Samaria com Filipe. Ele estava indo para Damasco, né? Alcançou Paulo. Jesus diretamente alcançou Paulo no caminho para Damasco. Falou, eita, eu quero você. Né? E agora, hoje, a gente entra no capítulo 10, mais uma vez Jesus não descansando. Atos de Jesus, tá certo? Na vida dos gentios. Jesus incomodado, né? Ai, poxa, mas os judeus já estão sendo alcançados, né? Já lançamos esse alicerce, já lançamos as sementes para os judeus, ela está se espalhando, mas não fiquem descansadinhos, não. Agora eu quero gentios. E Jesus está sempre dizendo para a gente, olha, Neves, você já tem o seu caminho aí, agora eu quero fulano. Aí depois chegava aí, tudo bem, irmão, você já fez esses alicerces, só que agora eu quero mais. Jesus sempre quer mais. É esse o espírito do livro de Atos. É assim que a igreja se envolve, é assim que a igreja cresce. Tá certo? A alegria da igreja é isso, é esse desenvolvimento, isso é muito importante. Bom, se nós formos adaptar o livro de Atos para um formato literário, eu chamaria o livro de Atos de uma revista ilustrada.
Eu nem chamaria de livro. Eu chamaria o livro de Atos de uma revista ilustrada. A gente tem muitas revistas online, né? Eu tenho várias revistas que eu leio e assisto, né? Eu gosto da revista Você S.A., da revista Você RH. Eu gosto de muitas revistas. Eu leio bastante revistas. E eu gosto de revista, inclusive física também, porque ela está sempre atualizada, né? Toda semana, a cada 15 dias, no máximo 2 meses, ela traz novidade. E o livro de Atos é assim. Às vezes, você enxerga a igreja com muitas novidades. A igreja não parava, entende? E é ilustrado porque estava ali no meio de todo mundo. Todo mundo estava vendo, ouvindo, assistindo. Era internamente a igreja melhorando suas ofertas e melhorando seu serviço, orando junto, estudando mais sobre Jesus, explicando sobre Jesus para aqueles que ainda não tiveram a experiência de conhecer quem era Jesus, enquanto esteve aqui fisicamente, e apontando este Jesus que continua agora presente, mas agora num espírito eterno. Então, essa é uma revista ilustrada. E o livro de Atos, ele traz, cada vez que a gente está lendo, tanta coisa boa, tanta coisa que vem na nossa cabeça, tanto desenho, que a gente fica muito animado. E é assim que a gente tem que ler, irmãos e irmãs, o livro de Atos. O assunto-chave desta revista ilustrada não é política. Você nem vê os irmãos comentando sobre os últimos acontecimentos, tá certo? No Senado de Roma. A gente nem vê falando das reuniões dos líderes judeus. Não era política mundial se havia guerra, se Roma já tinha conquistado uma nova terra. Também não era assunto as fofocas dos artistas do teatro romano ou do teatro grego. Ninguém falava muito sobre a explosão da arte grega no mundo todo. Ninguém comentava sobre aqueles programas jornalísticos que falavam da violência, né? Olha, um vizinho esfaqueou o outro vizinho. Eles tiveram brigas no trânsito das bigas, no caminho que vai para Roma. Ninguém comentava nada disso, ninguém falava sobre economia. Você não vê aqui dizendo qual era a inflação da Galileia oprimida pelos impostos abusivos de Roma. A gente também não vê aqui, está certo, as grandes notícias e novidades do mundo da moda, né? E nós percebemos muito seriamente que o foco desta revista ilustrada era só um: os que eram agregados ao reino de Deus. Era sempre as boas-vindas àqueles que não conheciam Jesus. Porque o relacionamento entre os irmãos, a alegria de estarem juntos, isso era natural e era uma consequência imediata a todos que se arrependeram e pararam com seus pecados, como eu e vocês. Somos desafiados sempre. Essa revista ilustrada, ela traz nas manchetes diárias, e às vezes 2, 3 vezes por dia, a seguinte manchete: aquele que nos perseguia, o malvado Saulo, agora é nosso irmão. E na manchete de crimes dizia assim: tivemos um irmão que deu a vida por amor a Jesus. Ele morreu apedrejado, todo ensanguentado. Mas ele olhou para o céu e viu Jesus em pé, à direita de Deus. Olha como seria essa manchete nessa revista ilustrada. É isso que o livro de Atos precisa mostrar para nós, irmãos. Isso é muito importante. Jesus não cansa. Agora, Jesus também chama para fora, igreja, essa é a expressão. Jesus também chama para fora aqueles que não eram religiosos. Jesus agora abre as portas para trazer para o meio cristão os gentios, como Cornélio. Então, lembra que nós falamos semana passada? É Jesus lá fora, na rua,
chamando as pessoas que estão muito confortáveis nas suas vidas em casa e chama para eles para fora, para a missão de Deus, que é pregar o evangelho a toda criatura. Porque na casa de Jesus, na casa do Pai, não é? Há muitas moradas. Irmão Edivaldo. Olha, irmão Edivaldo, você falou algo brilhante agora, irmão. Sua mente é abençoada mesmo. Interessante, né? Qual o interesse da grande mídia? Seria exatamente esse. E é por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, irmãos, com a grande mídia, com aqueles que querem influenciar todo mundo. E a gente vive esse bombardeio hoje. Nas escolas, né? A ideologia de gênero, ideologia de social, tá certo? Ideologia política, ideologia de educação, tudo. Mas a nossa manchete, Edivaldo lembrou muito bem, ressaltou, o nosso livro de atualização política, econômica, social é a Bíblia. A Bíblia ela é tão nova que ela faz a gente olhar para o real. Porque nós nos enganamos muito, tá certo? Com aquilo que não é real. Inclusive falei isso na Rádio Escola da Bíblia, se eu não me engano foi sexta-feira, acho que foi isso. Então a gente tem que tomar muito cuidado, irmão, porque o pai da mentira é o diabo. Mas a mentira, essa palavra ficou tão forte que o que o diabo fez? Ele arrumou um jeito de mudar a palavra, tá certo? Ele pode chamar de fake news, ou então ele vai chamar, sabe de quê? De relatividade. Tudo é relativo. Esta é uma das piores mentiras do século. O irmão Edivaldo colocou muito bem. O que o mundo gosta de divulgar é aquilo que não presta, é aquilo que é impuro, aquilo que não é amável, aquilo que tem péssima fama. Mas nós guardamos no nosso coração aquilo que nosso irmão Edivaldo ensinou tanto na carta aos Filipenses. Tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, seja isso que ocupe o nosso pensamento. Então, obrigado, Edivaldo, foi brilhante seu comentário. É até um alerta para nós. Muito cuidado, se você não gasta mais tempo seguindo o conselho dos ímpios, se assentando nas rodas dos escarnecedores que estão na frente das manchetes mentirosas, tá certo? E na roda dos escarnecedores, né? São aqueles programas, aquelas programações da mídia que é só zombando, difamando, cancelando, tá certo? E provocando bullying o tempo todo. Então não esqueçam, o que Edmundo Edivaldo colocou é uma grande ponderação para o dia de hoje. A Bíblia é a manchete que você deve confiar. Então vamos em frente. E hoje a manchete do dia, do capítulo 10, lição 18, ela tem como título de manchete na capa o seguinte: Deus se lembrou de você. Você está na memória de Deus. Olha, eu não sei o que você pensa de Deus. Eu penso que é o Senhor do Universo. Eu penso que é o Senhor do Universo. Isso mesmo, Havaí. Capítulo 10. O Senhor é o Deus do Universo. É o Criador do Universo. E Ele se lembra de você. Você está na memória dele. A palavra memória aparece, tá certo? Na Bíblia Revista e Atualizada. Aparece também a palavra significativa demais. Na linguagem versão fácil de ler, que eu ganhei do nosso irmão Paulo Fitti, né? Ela diz que Deus se lembrou de você. Quem disse isso foi um anjo que disse para Cornélio: Cornélio, Deus se lembrou de você. Em outras palavras, você está diante, né? Você está diante, a expressão usada é a seguinte: subiram para a memória diante de Deus. Algumas coisas que ele fazia, o jeito de vida dele subiu para a memória. Necessariamente, irmãos, aqui, não é que está na memória de Deus. Nós já sabemos isso. Essa já é uma verdade intrínseca aqui. Deus tem memória de tudo. Do ontem, do hoje, né? E ainda consegue olhar para frente. Agora, a palavra memória aqui e a colocação dela é a seguinte, irmãos.
existe um memorando, existe uma agenda, e o seu nome está nessa agenda para Deus agir. O seu nome está gravado para que nós, os anjos, façamos alguma coisa. Então você está na nossa lista de atendimento. Exatamente isso, né? E Deus se lembrou de Cornélio. E para os nossos dias de hoje, né? Deus tem você na memória dele. Ele está te olhando para fazer algo na sua vida. E eu não estou falando como essas mensagens malucas hoje em dia, dizendo, olha, Deus tem um propósito, você tem propósito para todo mundo. Mas eu estou dizendo que Deus não está quieto, você não passa despercebido. Não importa se você está perto do reino, se você está perto da igreja, mas Deus, ele sabe quem é você e ele vai te alcançar, porque ele não se esquece, ele tem um compromisso com você. Tá certo? A nossa leitura hoje é de Atos capítulo 10. Se algum irmão quiser falar, fique à vontade, tá bom? Pode me interromper. Olha isso, 2 versículos, irmãos. Primeiro, antes da gente ler o capítulo, olha o versículo 4 e o versículo 31. Vamos lá. Versículo 4, Atos 10, versículo 4. Palavra do anjo. Cornélio, tem um ponto de exclamação aqui na minha versão revista e atualizada, tá? Cornélio, este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou, quem é, Senhor? Alguém mais está com o microfone ligado. Não sei quem aí. Tá uma chiadeira aqui para mim. Vamos lá. Quem que é, Senhor? Interessante, né? Aqui diz o seguinte. Que é, Senhor? Parece-me que ele sabia quem era. Ele disse, o que é, Senhor? Espantado. O que eu fiz? Acho que essa expressão cabe muito bem. O que eu fiz, Senhor? O que é? E o anjo lhe disse, as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. As tuas orações e esmolas subiram para a memória diante de Deus. No versículo 31 agora, lá foram os anjos. Aqui foram pessoas que disseram o seguinte, Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas lembradas na presença de Deus. Que cenário incrível! Aqui são 2 detalhes do cenário, não é? E isso é essencial para todos nós. Não é simplesmente que Deus está vendo, não é simplesmente que Deus está sabendo, mas é assunto no céu. Cornélio se tornou um assunto lá no céu. A orelha de Cornélio devia estar queimando muito. Não sei se do lado direito ou esquerdo, né? Eu sei essa tradição que existe. Mas o fato é que estavam comentando sobre Cornélio. E nós temos alguns pontos muito importantes antes da leitura, irmãos. Uma coisa importante. Jesus quer agora o mundo através dos gentios. Não somente os judeus espalhados na terra, não somente os judeus que moravam em Jerusalém, ou aqueles que vieram no dia de Pentecostes passar um tempo e depois retornariam para as suas cidades, para os seus países. Mas agora ele quer os gentios também. E ele começa por um soldado romano que tinha provavelmente 100 soldados à disposição dele. Olha como o Senhor Jesus é estratégico. Ele não apenas queria que os gentios chegassem para fora, para a igreja, mas ele queria que aqueles que lhe crucificaram, que eram os manda-chuvas do mundo, pelo menos a terça parte do mundo, começasse por eles. Mas não podia ser qualquer soldado romano. Tinha que ser alguém influente, importante e que tinha, sim, um desejo pelo Senhor. E isso Jesus ensinou lá em João capítulo 4, capítulo 5, quando ele diz: o Pai procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade para seus adoradores. E ele encontrou Cornélio. Cornélio era esse homem.
um soldado romano, líder de 100 soldados. Ele era um centurião da guarda romana. Mais uma classe, saindo de uma classe e entrando para um corpo único de Jesus. Ele era da classe dos comandantes, da classe dos romanos, da classe dos gentios, mas Jesus chama ele para a igualdade. E a Bíblia, irmãos, não tenha dúvida, é a mensagem de Deus para igualar a todos, para colocar todo mundo no mesmo lugar, todos servindo ao Senhor, todos perdoados por Deus, os chamados para fora. Outro ponto que nós vamos ver na nossa leitura é que a igreja, na pessoa de Pedro, ela tinha que estar aberta para todos mesmo. Pedro, ele era um representante da igreja. Falar de Pedro e da igreja é a mesma coisa. Falar da Daisy e da igreja é a mesma coisa. Falar da Chilene e da igreja é a mesma coisa. Falar do nosso irmão Júnior é a mesma coisa do que falar igreja. Não tem distinção. Saulo perseguia a igreja e Jesus disse, por que você me persegue? Não há vida fora da igreja. Outro assunto que nós conversamos numa das lições passadas. Não é possível, ou melhor, é impossível chegar a Deus se não for pela igreja. Esta é a verdade única e absoluta. Não é possível. Não é possível agradar Jesus. É a mesma coisa do que você gosta da cabeça, mas joga fora o corpo. Não tem como. Se cortar a cabeça, morre tanto a cabeça quanto o corpo. E esse é o corpo de Cristo. É muito importante. Então a igreja não pode estar fechada para ninguém. E Pedro aparentemente se recusa a comer no sonho que ele teve, naquela visão, que foi uma forma humana e carinhosa de Jesus de chegar para Pedro e dizer, o que Deus purifica, não recuse. E a gente não pode esquecer disso, irmãos. Deus é quem purifica as pessoas. Deus torna, sim, as pessoas puras para o seu reino. Não é você, não sou eu que purificamos ou escolhemos quem é puro e quem é impuro. É o Senhor Deus quem purifica. E Ele não precisa de você para purificar ninguém. Ele precisa de você entregar panfleto. Ele precisa de você ler a Bíblia. Ele precisa de você cantando, louvando, orando. Mas quem purifica é Ele. Igreja nenhuma, cristão nenhum, purifica ninguém. Quem purifica é o Senhor Deus. E por isso que nós temos que jamais nos esquecermos disso. Tá certo, irmãos? Bom, o último ponto que eu quero comentar antes da gente ler é que no meio da perseguição, porque ela não encerrou, no meio da opressão romana, 100 soldados estavam servindo ao Senhor. Porque todos os soldados daquele homem sabiam de cada passo que ele dava de Cornélio. Cornélio, como centurião, ele tinha que compartilhar com aqueles soldados que estavam na responsabilidade deles. Ele tinha a vida e a morte daqueles 100 soldados romanos em suas mãos. E ele envolveu os soldados porque mandou que alguns soldados fossem buscar Pedro. E é claro que Pedro podia ficar preocupado. Poxa, os soldados romanos estão lá embaixo me procurando. Pronto, estou lascado agora, vão me prender. Imagine o coração dele. Mas Pedro era outro. Pedro agora não estava mais preocupado com a morte, porque ele estava vivendo a vida. Ele estava corajoso, porque essa é a oração da igreja. Diante da perseguição, não peça livramento, peça coragem. Porque é assim que o evangelho se espalha. Mas logo parece que Jesus aqui, junto com os anjos, foi muito esperto. Eles já chegaram para Pedro e já preparou Pedro, porque já sabia quem era Pedro. Ele não mudou o comportamento dele, não mudou o perfil comportamental. Mas ele era uma criatura nova, ele colocou o comportamento dele, que é um dom de todos nós, a serviço do reino, com domínio próprio, com mansidão. Mas aqui o Senhor Jesus já começou a preparar Pedro, o Espírito Santo estava ali para interferir, os anjos estavam aí trabalhando na comunicação, tá certo? Eram os repórteres de Deus que levavam as manchetes, tá certo? E todos esses agora estavam envolvidos no projeto de Deus. Até os soldados romanos, quem sabe um desses estava lá na crucificação, ou para fazer a segurança para o povo não invadir ali a execução de Jesus e dos outros dois, quem sabe. Mas uma coisa é certa,
Deus começou por um homem que já temia a Deus. E esse homem tinha duas preocupações: agradar a Deus sobre todas as coisas ali. Mesmo sendo um romano, o trabalho dele jamais o impediria de adorar a Deus e procurar Deus. Mas este homem também tinha ofertas que chamaram a atenção de Deus. Porque esse homem ofertava para quem precisava. Esse homem sabia ofertar. Coisa maravilhosa, não é? Porque se ele tinha condições, ele sabia como ofertar. Era um homem que sabia, mesmo com todo o peso dele de ser romano, de ter sido criado numa casa romana, de ser um oficial de confiança, porque Roma colocou nas mãos dele 100 soldados no mínimo. Esse homem era importante para o reino de Deus. Olha como Jesus não para. Agora, irmãos, nós estamos preparados para ler Atos capítulo 10. Um capítulo muito especial da Bíblia para todos nós. Antes de começar a leitura, tem alguém que gostaria de falar alguma coisa? Edivaldo, por favor. Em Levítico, né, mostra lá que Israel era proibido de se misturar com os pagãos, com os gentios e tal, né? Enfim. Aqui começa a queda dessa barreira, né? Em Cristo não há mais gentio, não há mais grego, não há mais judeu. Nesse sentido, né, fosse, como você disse, preparado antes, através do sonho, a igreja que se iniciou ali em Jerusalém com o judeu, ela não iria se espalhar pelo, né? Ela ia ter esse preconceito, essa coisa, né? E Deus mostra, né, que em Cristo ele veio, né, por cima dele, que mandou para unir todos os povos, como você colocou aí. Mas o que eu achei interessante também, e isso que você disse, né, de cortar a cabeça um pouco, então a gente vê aqui que Cornélio era um bom homem, mas as obras não salvam. Né? Ele tem que estar ligado no povo, né? Então a gente ouve muito isso no mundo, eu sou uma pessoa boa, eu pratico isso, eu faço aquilo e tal, tudo mais. Mas fora da igreja, meu irmão, está fora de Cristo, meu irmão, falta-te algo. Né? Jesus veio para isso, né? E também, né? Puxa vida, né? Busque a Deus enquanto é tempo. Né? Mas onde está Deus? Como eu vou procurar? Onde Deus está? Está tudo lá, ele está sondando o teu coração. Abre a porta do teu coração, não deixa ele entrar. Foi isso que Deus veio por mim. Ele abriu a porta do seu coração. Né? E muito bom mesmo, né? Isso me chamou a atenção. É verdade, irmão. E especialmente, né, irmão Edivaldo, que não havia mesmo comunhão, né, do judeu com o gentio. Na verdade, eles os desprezavam, não é? E interessante que a Bíblia afirma isso, né? Quando Jesus ele repetiu esse ensinamento, mas na versão de Deus, não na versão da tradição humana, né? Não entenderam a mensagem de Deus. Quando diz que não há comunhão entre Deus e o diabo, entre a luz e a escuridão. Não há. Então, nosso trabalho não é entrar na escuridão, é iluminar os que estão na escuridão. Né? E precisaria, de fato, estar envolvendo as pessoas, porque eles estavam nas casas, eles estavam comendo juntos, eles estavam participando das bênçãos de Deus. Foi, mais uma vez, bem lembrado. Né? Ivan Júnior, pode comentar, Ivan. Fala bem alto, porque eu estou te ouvindo longe. Eu quero que todo mundo escute você, irmão, por favor. Então, assim, a ideia é essa, é que Deus, ele percebe nossas ações. A igreja agindo, todos trabalhando, todos servindo. Você vê que o anjo deu a ordem para Cornélio. Manda os outros, vá até a casa de Pedro. Então, esse é o nosso trabalho. Atos são ações, né? É Deus agindo, é o Espírito Santo e nós também temos que agir. Todos trabalhando, todos servindo, como você falou. Muita descansando, outros trabalhando e vice-versa. Então você vê Deus agindo em homens, mulheres, nós como cristãos. Então esse é o nosso papel. É não parar, é agir, é trabalhar, é servir, é propagar, é evangelizar o mundo todo. Então você vê que é um teatro, isso é evangelizar ação.
Amém. Exatamente isso. Perfeito. Vamos agitar, né? Vamos lá. A manchete do dia. Capítulo 10 do livro de Atos. Morava na cidade... Alguém levantou a mão? Não. Isso, não é ter descanso. Isso mesmo, irmã Hilde. Morava em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião da corte chamada italiana. Ele era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa. Olha a liderança masculina do jeito que Deus quer ali, não é? E que fazia muitas esmolas ao povo. E de contínuo ele orava a Deus. Ah, entendi. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9ª do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos, possuído de temor, perguntou: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora, versículo 5 do capítulo 10, envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, também chamado Simão. Ele era curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 imediatamente, hein, irmãos? Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 de seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam ao seu serviço. É claro que ele estava influenciando esses soldados. E, havendo-lhes contado tudo, enviou eles a Jope. No dia seguinte, versículo 9, indo eles de caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro até o lugar, ao eirado, o lugar mais alto ali da casa, na varanda, por volta da hora sexta, a fim de orar. Olha como Deus age quando as pessoas estão orando, irmãos. Versículo 10. Estando com fome, quis comer. Enquanto lhe preparava uma comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então viu o céu aberto, está falando de Pedro, e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo toda sorte, toda variedade de animais, quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. Logo no momento que ele estava com fome. Ouvindo-lhe a voz que se dirigia a ele, dizendo: Levanta-te, Pedro, mata estes animais e come. Mas Pedro replicou: De modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou: Ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isso por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Velho hábito de Pedro, né, irmãos? De dizer: Não, Senhor, jamais me lavarás os pés. Não, Senhor, jamais comerei comida imunda. Temos que tomar muito cuidado, irmãos, com os nossos hábitos que não percebemos, mas que vai contra a vontade de Deus. Porque às vezes nós não entendemos Deus, mas precisamos confiar nele. Versículo 17. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta. E chamando, indagavam se estava ali hospedado um Simão que tinha por sobrenome Pedro. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, lá em cima no eirado, disse-lhe o Espírito: Estão aí 2 homens que te procuram, Pedro. Levanta-te, pois desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. Ou seja, não foi Cornélio que enviou aqueles homens, né? Foi o próprio Jesus usando a boca de uma pessoa, sem nada sobrenatural. É isso, as coisas acontecendo da vontade de Deus. E descendo Pedro para junto dos homens, disse: Aqui me tendes, sou eu que buscais. Aqui viestes. Interessante, né, irmãos? Quando perguntaram lá na crucificação de Jesus, né? É você que é Pedro que andava com Jesus? Não, não sou eu de jeito nenhum. Agora, os mesmos representantes do Império Romano perguntam e Pedro diz: sou eu, vocês que vieram me buscar. Né? Legal isso. Aqui viestes. Então disseram:
o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. 23. Pedro, pois, convidando-os a entrar, hospedou aqueles soldados. No dia seguinte, se levantou e partiu ao lado deles. Também alguns irmãos que estavam habitando em Jope foram na sua companhia. No dia imediato, entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles. Tendo reunido seus parentes e amigos íntimos, olha que interessante, aconteceu que indo Pedro entrar, olha a festa que esse homem preparou para a chegada de Pedro. Que Cristo maravilhoso que faz tanta mudança na vida dos seus inimigos, né? Vamos lá. Saiu Cornélio ao seu encontro e, prostrando-se aos pés, adorou a Pedro. Mas Pedro levantou ele e disse: levanta-te, ergue-te, porque eu também sou homem. Falando com ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu dizendo: vós bem sabeis que é proibido a um judeu juntar-se, aquilo que o irmão Edivaldo falou, né? Juntar-se ao mesmo, aproximar-se de alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum, ou imundo. Em outras palavras, que todos são especiais e purificados por Deus. Por isso, versículo 29, uma vez chamado, vim sem vacilar. Pergunto, pois, por que razão vocês mandassem me chamar? Respondeu-lhe Cornélio: olha, faz hoje 4 dias que por volta desta hora estava eu observando na minha casa na hora 9ª de oração. E eis que apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecentes e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas lembradas na presença de Deus. Manda, pois, alguém a Jope e a chamar Simão, por sobrenome Pedro. Achava-se este hospedado na casa de Simão, o curtidor, à beira-mar. Portanto, sem demora, mandei chamar-te, e vieste bem, e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. Então falou Pedro, dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção, Ele não separa as pessoas por classes. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Esta é a palavra de Deus que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, noticiário da Judéia, tendo começado desde a Galileia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte. Olha o discurso de Pedro: fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós, versículo 39, testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida, pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus no 3º dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus. Isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é a quem foi constituído por Deus juiz de vivos e de mortos. Dele, todos os profetas dão testemunho de que por meio de seu nome, todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. Ainda Pedro estava falando estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Os fiéis que eram da circuncisão, os judeus, que vieram com Pedro, ficaram admirados,
porque também sobre os gentios, o povo do mundo, foi derramado o dom do Espírito Santo. Pois os ouviam falando em línguas do mesmo jeito que aconteceu lá, em Atos capítulo 2, né, dia de Pentecostes, e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro, porventura pode alguém recusar água para que não sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em o nome, do jeito que Jesus pediu. Então lhe pediram que permanecesse com eles alguns dias. Esta, irmãos, é a igreja em movimento. É o Senhor Jesus agindo. E Ele usando todas as ferramentas e todos os instrumentos que Ele tem para alcançar um homem e provavelmente 100 daqueles que estavam com Ele e que espalharia toda a pregação do Evangelho em Roma. É esse o Deus a quem servimos. E nós não podemos nos esquecer nunca que, assim como na vida de Cornélio, o Senhor também tem na sua memória o que eu e você estamos fazendo. E o Senhor quer vir e nos salvar, e nos apoiar e nos ajudar. E assim como nós, existem milhares e milhares de pessoas na multidão orando a Deus, né? Vamos nos colocar à disposição, irmãos, porque a gente não pode descansar. Entrego a palavra para o Avair e para os irmãos comentarem, por favor.